Você já se perguntou por quê? Justamente quando você decide ser uma pessoa melhor, a vida parece te testar de todas as formas possíveis? Como se cada ato de bondade abrisse as portas para mais dor e decepção. Talvez você sinta que quanto mais puro é o seu coração, mais o mundo ao seu redor se torna cruel. Mas e se eu te dissesse que isso não é um acaso? Que existe um motivo profundo para essa dor? Os escolhidos, aqueles que carregam uma missão divina, muitas vezes enfrentam as batalhas mais difíceis, não porque sejam fracos, mas porque sua luz incomoda a escuridão. Quanto maior o brilho da sua alma, mais as sombras tentarão ofuscar o seu caminho. E é exatamente isso que muitos não entendem. O sofrimento do justo não é castigo, mas preparação. A Bíblia nos traz uma pista sobre essa realidade. Em João 15:19, Jesus disse: "Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia." Ou seja, o desconforto que você sente não é sinal de fraqueza, mas de propósito. Se você já se sentiu como se o mundo não te entendesse, como se sua bondade fosse um fardo, então você está no lugar certo. Este vídeo vai te mostrar que a sua dor não é o fim da história. Na verdade, ela é o começo de uma transformação poderosa. Então, fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a maneira como você enxerga sua própria jornada. Ser bom em um mundo onde a maioria se preocupa apenas com o próprio interesse é como nadar contra uma correnteza implacável. A bondade, muitas vezes, é vista como fraqueza, e o coração puro, ao invés de ser celebrado, se torna alvo fácil para aqueles que enxergam a vida como um jogo de vantagens. O justo carrega um paradoxo doloroso. Quanto mais íntegro, mais testes enfrenta. É como se o universo constantemente colocasse à prova a essência de quem busca agir com retidão. E isso não é de hoje. Pense em figuras históricas e bíblicas que sofreram justamente por sua bondade. José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Jesus, que mesmo curando e amando foi crucificado. Gandhi, cuja mensagem de paz foi respondida com violência. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas ecoam na vida de muitas pessoas hoje. Você já se perguntou por que tantas vezes os bons parecem ser os mais feridos? É porque aqueles que trazem luz para o mundo acabam, inevitavelmente, expondo as sombras ao seu redor. E as trevas, por sua própria natureza, resistem à luz. A bondade genuína cria um contraste que incomoda os corações endurecidos. Por isso, pessoas boas muitas vezes são exploradas, traídas e deixadas de lado. Quem dá sem esperar nada em troca, muitas vezes se vê cercado por aqueles que só sabem receber. E no final, quando a bondade não gera mais vantagens para os outros, o justo experimenta a solidão. Mas por que isso acontece? Seria um castigo ou talvez um processo de lapidação? É sobre essa solidão e o isolamento que os escolhidos enfrentam que vamos falar a seguir. Existem momentos na vida dos escolhidos em que o mundo parece um cenário vazio, onde as conexões humanas, antes tão calorosas, se tornam frias e distantes. Essa sensação de não pertencer, de ser diferente, não é coincidência. Quem tem um coração puro, muitas vezes sente que caminha em um mundo que já perdeu o brilho da inocência. A integridade é um ímã para a solidão. Não porque o justo não queira companhia, mas porque a sua presença expõe a verdade. E nem todos estão preparados para lidar com a verdade. Ser verdadeiro em um mundo de máscaras é quase um ato de rebeldia. E a rebeldia da luz incomoda aqueles que preferem o conforto das sombras. Talvez você já tenha experimentado isso. Amizades que se distanciaram, pessoas que se afastaram quando perceberam que não havia nada a ganhar com você. Não porque você não tenha valor, mas porque sua bondade não servia aos interesses delas. É um jogo cruel, onde muitas vezes o justo paga o preço mais alto.
E esse isolamento não é apenas social, ele é profundo, espiritual. O escolhido sente o peso de carregar uma missão, um propósito, enquanto muitos ao seu redor vivem apenas na superfície. Essa diferença cria uma barreira invisível, uma divisão entre o mundo material e o espiritual. Mas essa solidão, por mais dolorosa que seja, não é o fim, é uma etapa, um processo de purificação. Quem se mantém firme, mesmo na ausência de aplausos, está sendo preparado para algo maior. E o que muitos não entendem é que o isolamento dos escolhidos não é abandono, mas proteção divina. Afinal, quando o mundo se afasta, é o momento perfeito para ouvir a voz de Deus mais claramente. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a entender que a luta não é apenas contra pessoas ou circunstâncias. Existe um ataque espiritual contra os justos, uma batalha invisível que precisa ser vencida de dentro para fora. Quando alguém carrega uma luz interior, inevitavelmente atrai a escuridão. Essa não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual. Os escolhidos, aqueles que possuem um propósito maior, muitas vezes enfrentam batalhas que vão além do que os olhos podem ver. Quanto maior a luz, mais fortes são as forças que tentam apagá-la. O sofrimento do justo não é aleatório. Existe um propósito profundo em cada prova enfrentada. A fé, assim como o ouro, precisa ser refinada pelo fogo das provações. E é justamente nessas chamas que o verdadeiro caráter é revelado. Quem permanece firme em meio ao caos descobre uma força que jamais imaginou ter. Mas o ataque não vem apenas de situações difíceis ou de pessoas tóxicas. Muitas vezes, o maior inimigo é invisível. Há uma luta espiritual em andamento, onde forças negativas tentam minar a esperança, trazer dúvidas e destruir a fé. É como se o mundo espiritual lançasse setas invisíveis de desânimo, medo e confusão. E é aí que muitos se perguntam: por que eu? Por que tanto sofrimento? A resposta está no propósito. Quem carrega uma missão divina será testado. Não porque Deus queira ver o justo sofrer, mas porque cada prova é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. A chave para resistir a esses ataques é não permitir que as circunstâncias alterem a essência. Manter-se íntegro, mesmo quando tudo ao redor tenta corromper. É como uma árvore firme em meio à tempestade. Suas raízes, profundamente conectadas à fé, são o que a mantém de pé. Mas toda tempestade passa. E cada provação vencida traz consigo uma recompensa, porque os escolhidos não foram chamados apenas para sobreviver, mas para prosperar. E é exatamente sobre essa recompensa, essa justiça divina que espera os justos, que vamos falar na próxima parte. Se o sofrimento dos justos parece tão intenso, é porque a recompensa que os espera vai muito além do que os olhos podem ver. Deus não permite que os bons sofram por acaso. Cada lágrima, cada injustiça e cada dor tem um propósito maior. Ser refinado pelo fogo das provações é um processo doloroso, mas necessário. Assim como o ouro precisa ser aquecido para brilhar, os escolhidos precisam ser testados para manifestar sua verdadeira essência. E acredite, nada disso é em vão. Quando tudo parece desmoronar, é justamente quando Deus está construindo algo novo dentro de você. A verdadeira justiça não é terrena, mas divina. O mundo pode não valorizar a sua bondade agora, mas o reino dos céus tem reservado um lugar especial para aqueles que mantêm a fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em Salmos 34:19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa promessa é um lembrete de que o fim da história já foi escrito e ele é cheio de vitória. Os escolhidos não só recebem uma recompensa espiritual, mas também experimentam uma transformação profunda. Aqueles que resistem às provações saem mais fortes, mais sábios e com uma fé inabalável. É como se o sofrimento construísse uma armadura invisível, tornando-os imbatíveis diante das adversidades futuras.
E o melhor de tudo, a dor dos escolhidos nunca é em vão. Cada momento de dificuldade cria um testemunho, uma história que pode inspirar e transformar outras vidas. Deus usa o sofrimento do justo como uma semente que, no tempo certo, floresce em bênçãos. O que você precisa entender é que cada provação tem um propósito. Cada lágrima é regada pela esperança. E o que vem depois de todo esse processo é algo que o mundo não pode roubar. Uma paz que excede todo entendimento. Se chegou até aqui, é porque seu coração carrega uma verdade profunda. Você foi escolhido. Escolhido não para ter uma vida fácil, mas para ser luz em meio à escuridão. Cada dor, cada rejeição e cada prova não foram castigos, mas etapas de um processo divino. A mensagem central é clara. O peso que você carrega por ser justo é a prova de que você está no caminho certo. Não permita que o mundo endureça o seu coração. Mantenha-se firme, porque a sua recompensa não é apenas neste mundo, mas eterna. E diante de tudo isso, fica a reflexão. Se você sente que sua bondade já foi motivo de dor, talvez seja porque o seu papel neste mundo seja muito maior do que você imagina. O mundo precisa de corações puros, de almas que brilham mesmo quando tudo ao redor parece sombrio. A vida dos escolhidos nunca é comum, e essa jornada, por mais difícil que pareça, é um chamado para despertar o seu verdadeiro propósito. Talvez seja a hora de olhar para suas cicatrizes não como marcas de derrota, mas como símbolos de vitória. E agora, eu te convido a compartilhar a sua experiência. Você já sentiu que sua bondade foi um peso? Deixe seu comentário. Sua história pode ser o combustível que outra pessoa precisa para continuar. E diga nos comentários: eu trago a luz para o mundo. Lembre-se, quanto maior a sua luz, mais forte será a oposição. Mas quanto maior a luta, mais gloriosa será a vitória.